No começo era 1, depois eram 1.000, hoje são 50 milhões. Quem pode fazer barulho? Quem tá pronto para o ID do Senhor sobre nossa geração? Existem coisas que foram semeadas nesse solo. Meu nome é pastor Theo Hayashi Teófilo, o pessoal me chama de Theo. Eu sou torcedor do único trimundial do Brasil, São Paulo Futebol Clube. Na verdade, o jovem evangélico nos dias de hoje, eu diria especialmente a minha geração, os millennials, nós entrávamos na sociedade, seja no mercado de trabalho ou na academia, era numa época onde a ideologização, ela vinha de uma maneira onde você não tinha nem um contraponto conservador surgindo. E você tem, então, um jovem evangélico na universidade, vamos supor, lá na USP ou aqui na PUC. O cara tá recuado, ele tá tímido, ele tá amordaçado, ele tá pensando, eu vou passar aqui 4 anos, 5 anos de faculdade sem ninguém saber que eu sou evangélico e vou sobreviver, pegar meu diploma e eu vou viver minha fé aos finais de semana na igreja que eu frequento. Quando começa a se tornar insustentável essa perseguição ideologizada dentro da academia, é inevitável, ou ele se retira dessa arena pública, ou ele se defende. E aí começou a ideia do Dunamis, que nada mais é do que viver o livro de Atos dentro do campus universitário. Começamos no Mackenzie e logo isso foi se expandindo para a PUC, do outro lado do bairro lá, aqui em São Paulo. Isso foi se espalhando tanto em São Paulo como pelos 4 cantos do Brasil e depois começamos a ver isso aí também indo para fora do Brasil. O fato é que crescimento numérico dos evangélicos passa também por envolvimento da cultura e por esse reconhecimento de que os evangélicos são muito mais do que um grupo de religiosos. Sim, eles são um grupo de religiosos, mas que impacta a educação, impacta a cultura, impacta as artes e impacta também a política. Posso falar? Claro, claro. Tudo bom? Tudo bem, vai. Fazem cortes maldosos, esconde coisa que eu falo. Pastor Malafaia, take 1. Por que os evangélicos decidiram entrar de uma forma mais organizada na vida pública? Eu não vou dizer que entrou de maneira organizada. A minha visão não é uma entrada de maneira organizada, porque não teve nada combinado. À medida que a igreja cresceu e veio novas lideranças, aqui é que está a chave. É aqui que está a chave, uma mudança geracional, tá? Vieram novas lideranças, eu estou nesse grupo, né? As lideranças antigas da igreja evangélica, eles só queriam viver no monte da religião, como a gente fala. Como se os seres humanos fossem seres espirituais. Sobre a questão de que os evangélicos, durante muito tempo, especificamente na política, tiveram a dificuldade de se envolver, eu acredito que a maior ponta foi esse pensamento. Se Jesus está voltando e tudo vai acabar logo, né, a gente tem que fugir disso o mais rápido possível. Né? A gente chama da teologia escapista. Mas a partir da década de 70, houve uma guinada nessa cosmovisão. Então, por exemplo, a partir de 77, o jornal Mensageiro da Paz, que é o órgão oficial de divulgação da igreja, passou a publicar uma coluna chamada O Parlamento, onde se apresentava tudo o que estava acontecendo no Congresso Nacional, em especial no governo federal, que implicava em tolher direitos da fé, da liberdade religiosa e também apresentar possíveis candidatos que estariam no espaço público defendendo os interesses da fé cristã. E a partir daí, quando, por exemplo, ocorre a chamada redemocratização do país,
em especial na eleição de 1986, as Assembleias de Deus elegeram 13 deputados federais para ajudar a escrever a Constituição, naquele período da Constituinte. Nos dias que do tempo que meu pai era criança, que adolescente, os políticos não eram bem vistos pela sociedade, né, da Assembleia de Deus. Mas ele trouxe essa conscientização da necessidade que nós preparemos e votemos em pessoas que estejam comprometidas com a palavra de Deus. Ele criou na Convenção Geral algo que, na minha opinião, é inédito, que é o Conselho Político. Vou deixar a Bíblia aqui, que eu nunca deixo a Bíblia na mesa para aparecer quando é assunto evangélico, para não falar que eu não respeito a laicidade do Estado. Como assembleiano, eu me lembro que nós lançamos no ano 2000 a Década da Colheita, que era uma metodologia de evangelização do Brasil. E junto com isso, a Convenção Geral das Assembleias de Deus criou o primeiro conselho político das Assembleias de Deus no Brasil, coisa que nas outras denominações nem existia nessa época. E uma das pessoas que contribuiu muito neste debate para o aprimoramento e a importância de que o evangélico não deixa de ser cidadão terrenal e que tem que cumprir com as suas obrigações como cidadão terrenal, foi o pastor Silas Malafaia. Presidente, você tem um compromisso. Você tem um compromisso. Um compromisso de não apoiar e aprovar liberação de aborto. Que na década de 2000, 2010, ele teve uma grande ascendência na televisão. Ele está na televisão há mais de 40 anos. Eu sou um dos mais antigos em discutir assuntos de aborto, casamento gay. Eu sou pioneiro nesse negócio na igreja evangélica. A homossexualidade, à luz da teologia e da palavra de Deus, é uma rebelião consciente contra a ordem divina da criação. Nós não admitimos aborto em hipótese nenhuma. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. O ingresso da Universal na política vem com uma contra-reação à perseguição, injúrias, calúnias, infâmias, um monte de processos sendo abertos em todas as partes do Brasil. Puxa vida, a gente então disse o seguinte: olha, nós precisamos ter gente nossa na política, exatamente para que lá no teatro político, no Congresso Nacional, nós possamos discutir essas leis. Então, quando chegamos ali, éramos, eu diria, bandeirantes, éramos desbravadores. Havia uma necessidade de termos participação nas comissões, de podermos colocar em pauta nossas iniciativas, e fomos aprendendo de que isso só seria possível no momento em que fizéssemos uma frente e trabalhássemos unidos. E aí, na Câmara dos Deputados, nessa época eu era senador, surgiu a ideia da Frente Parlamentar Evangélica. Nós contamos com uma lista de entrevistados que inclui lideranças pentecostais, neopentecostais, reformadas, parlamentares, juristas e muito mais. E não se engane, não é uma produção evangélica para evangélicos, é uma produção para todos, sobre um fenômeno religioso, social e cultural, tudo isso sem caricaturas. E se você está chegando agora, nós somos a Brasil Paralelo, uma mídia independente com uma missão: resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros, sem relativismos, sem colocar a realidade em segundo plano. Nosso compromisso é buscar a verdade em primeiro lugar. Nesse momento em que falo, estamos prestes a completar 10 anos de história. São centenas de documentários que vão desde o resgate da história não contada do nosso país até problemas na educação, segurança pública e tudo o que é caro para qualquer brasileiro, para as famílias. Não podemos ter medo de ouvir qualquer lado que seja. Isso seria uma inimizade com o dever de buscar a verdade.
queremos te propor um conteúdo que sirva para sua reflexão, conteúdo que desafie, que provoque, conteúdo que te faça aprender com profundidade. Porque no final, os fatos não aceitam espantalhos. Você está prestes a assistir a um documentário sobre um fenômeno que se verifica nas grandes cidades e nos interiores, nas periferias, nas universidades, presídios, hospitais, nos meios políticos, nas famílias e em tantas igrejas locais. Você vai ver de onde veio esse crescimento, vai entender como uma fé que começou ridicularizada e distante do poder se espalhou por cada canto, ocupou o rádio, a televisão, a internet e chegou ao centro da vida pública. Se você se preocupa com o tema da liberdade religiosa, com a vida dos cristãos na democracia brasileira, com certeza este documentário é para você. E antes de começar, saiba que tudo isso só foi possível porque milhares de brasileiros decidiram se tornar membros da Brasil Paralelo. São pessoas comuns que financiam diretamente o nosso trabalho e permitem que estudos e investigações independentes como este do Brasil Evangélico continuem existindo. Esta produção foi realizada sem nenhum centavo de dinheiro público. Ela só saiu do papel porque nossos membros assinantes tornaram isso possível. Por isso, desde já, eu quero fazer um convite para você que entende a importância desta produção. Torne-se também um membro da Brasil Paralelo.